Prezados irmãos e irmãs, neste momento nós iremos iniciar nossa reunião desta tarde. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, como também a todos os nossos irmãos internautas, desejando a bênção do nosso Deus Altíssimo, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que assim, irmãos, nós possamos ter uma reunião muito abençoada, contando com toda a unção e as virtudes do Espírito Santo de Deus. Eles possam consagrar nossos atos, fortalecer o nosso espírito, nos unir com o reino dos céus, irmãos. Então é um momento de bastante devoção, de bastante união e também poder elevar o nosso espírito realmente em uma comunhão espiritual com os santos de Deus, para que as mensagens dos céus também possam se implantar no nosso espírito e nossa memória, nós possamos também compreender, entender e guardar em nosso coração. Então assim, irmãos, com este espírito tão alegre, tão feliz e tão esperançoso de dar mais um passo em nossa vida, no crescimento de nossa santidade, vamos assim, irmãos, ficar em pé, por gentileza. Eu convido os que estão assentados e nos unimos assim, então, irmãos, como eu disse, nesta união de espírito aos santos de Deus. Santíssima Vó Rosa, Espírito Consolador, neste momento, querida Mãe, estamos iniciando esta reunião em Teu nome, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, e assim elevando ao nosso Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, Senhor, Príncipe da vida e da paz, como também a Santa e querida Rainha dos céus, a Virgem Maria Santíssima. Queremos, neste momento que estamos aqui reunidos, dando início a esta reunião, suplicar as suas bênçãos, a sua graça e a sua unção para a nossa reunião e para todos os atos que iremos aqui realizar com muito amor e júbilo em nossa alma. Querida Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, santos desta igreja e que tem a incumbência de dirigir todo o trabalho desta obra apostólica, obra de salvação, de regeneração, que assim em nome do Pai, nosso Deus Criador, e do Santíssimo Espírito de Deus, tudo o fazem para que nesta igreja exista realmente todo este poder e esta graça divinal. Fortaleça a nossa reunião, Santa Avó, com a presença de muitos santos e anjos da sua glória, como também com a santíssima inspiração. Então, desta forma, nós cremos que a nossa reunião já está entregue nas tuas mãos e iniciada em teu nome, e que irá contar com a direção dos céus em todos os atos da mesma até o seu final. Santa Vó Rosa, Irmão Aldo, por tudo a nossa sincera gratidão, hoje e sempre. Amém. Irmãos, iniciamos cantando pelo Coríntio número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme mal. Ele marcha confiante, pois é grande o poder
Amém. Irmãos, passamos agora para meditar na mensagem, uma mensagem muito linda, dando sequência inclusive aos hinos que foram apresentados, falando sobre o Natal de Jesus Nosso Senhor. Este boletim é do dia 5 de dezembro e a mensagem está intitulada assim: Natal de Jesus, início de uma nova era de paz, amor e união. Natal é uma festa de grande júbilo e de alegria que nos inspira mais amor, mais paz, mais bondade, maior união de cada fiel com Deus e que fortalece a união do povo apostólico. Natal é a manifestação do amor e da bondade de Deus o Pai, revelados para a humanidade, na belíssima melodia dos anjos da noite em que nasceu Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Levamos o nosso pensamento àquela noite maravilhosa de silêncio e paz, quando uma jovem mãe muito bela tem em seus braços uma linda criança, cuja pureza irradia uma luz divinal. Tudo é belo e de grande significado, numa noite em que astros brilham com amor com maior intensidade, e surge uma linda estrela de esplendor jamais vista pelos homens, como um sinal divino, anunciando a todos que em Belém da Judéia nascia o Redentor da humanidade. Nos montes ao redor de Belém, pastores, homens humildes que guardavam suas ovelhas com fé e simplicidade, faziam suas preces a Deus, quando surge diante deles uma intensa luz, e lhes aparece um anjo enviado da parte de Deus, que lhes diz: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que será para todos os povos. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo e Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De imediato, uniu-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus num hino muito belo que dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de bem. Devemos esse quadro tão humilde e belo, que inspira amor e bondade, aquela jovem bela, pura e imaculada, chamada Maria, que se entregou de corpo e alma ao nosso Deus para cumprir a missão de mãe do Filho unigênito, e que desde então foi santo, preparado para no futuro ser uma santa de grande poder, para ajudar os filhos de Deus, que é a nossa bendita Mãe Maria Santíssima. A festa do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Nosso Senhor, o Príncipe da Paz, e também da criação e instalação do seu reino na terra. Jesus, o Príncipe da Paz, é o Salvador da criatura humana, o restaurador da religião e da justiça, o soberano por excelência de um reino eterno de paz e amor, que jamais será destruído, cujo domínio não terá fim. Ele salva, liberta, opera sinais e prodígios nos céus e na terra. Jesus, nosso Senhor, veio restaurar todas as coisas referentes à vida perfeita da criatura humana na terra, e para ensinar a viver e a cumprir toda a vontade de Deus e as suas leis,
No entanto, a vinda do Divino Mestre só foi possível graças à Virgem Maria, jovem, santa e pura, que se entregou de todo o coração a Deus Pai e ao seu Divino Espírito, para que nela se cumprisse tão importante acontecimento: a vinda de um Salvador e Redentor da raça decaída pelo pecado. Foi prometida pelo Senhor, Deus e nosso Pai. Logo após a queda do homem, naquela ocasião vencido pela tentação, pela prática do erro e do pecado, o homem foi dominado pelo poder do príncipe do mal e perdeu a sua natureza divina, bem como o direito de ser chamado de filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Porém, aplicando sua justiça e infinita misericórdia, Deus, o Pai, prometeu que da semente da mulher enviaria aquele que venceria o inimigo de Deus e dos homens, o Cristo, o enviado e ungido de Deus, para redimir a humanidade. Muitos séculos depois dessa promessa, Deus o Pai a confirmou através do profeta Isaías, que anunciou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus entre nós. Essa promessa se cumpriu na Santíssima Virgem Imaculada Maria, predestinada, escolhida e preparada por Deus para ser a mãe do seu Filho unigênito, Jesus. É com gratidão e reverência em nossa alma que declaramos o nosso amor e sincera veneração por essa santa bendita. Dentre todas as suas obras perfeitas, se destacam a fé e a fidelidade com que recebeu a nobre missão de se tornar a mãe do Salvador prometido. Ela é muito digna da saudação do enviado do Pai, que lhe disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Para nós apostólicos e para todo o povo de Deus, o Pai, Maria Santíssima é o manto protetor da graça divina que nos protege de muitos sofrimentos. É exemplo de coragem, de humildade e de abnegação. É merecedora de sincera adoração. Deus, o Pai, enviou muitos profetas para anunciar ao seu povo a vinda do Messias, o libertador. Mas uma das profecias mais significativas, que anuncia de maneira clara qual seria a missão do Messias, foi também do profeta Isaías, que anunciou: eis que um menino nos nasceu, um filho foi-nos dado, sobre cujos ombros está o principado, e cujo nome é Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Perpétuo, Príncipe da Paz, que terá um grande principado, com uma paz sem fim. Seu trono será firmado na verdade, para consolidar e apoiar com juízo e justiça, desde agora para sempre. Isto fará o zelo e carinho de Deus pelos homens. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio unir corações, promover a vida e saciar as nossas almas com sua palavra e doutrina,
que realmente são água da vida. Ele preparou nestes dias a Santa Vó Rosa, deu-lhe a sagrada missão de promover a paz entre o seu povo e de saciar os corações por meio da obra desta igreja e do ministério do Santo Irmão Aldo. Ela, Santa Vó Rosa, vem semeando a paz de Jesus, a união e a vida. Porém, esta paz e a vida eterna somente poderão ser desfrutadas se realmente a mensagem do Natal de Jesus produzir em cada coração os nobres sentimentos da justiça, do amor, do respeito de uns para com os outros, da bondade e da misericórdia. Juntamente com a Santa Vó Rosa, a Igreja Apostólica é herdeira dessa mensagem de paz, de amor, de união e de justiça, ou seja, da mensagem do Natal. Como povo herdeiro de tão preciosa mensagem, cada apostólico deve ser um exemplo e também modelo de verdadeiro Filho de Deus. Prezados ouvintes, sejam unidos no seu lar e ao povo de nossa igreja. Aconselhamos em nome do irmão Aldo que sejam unidos como verdadeiros irmãos e que vivam sem discórdias, sem disputas, em paz e verdadeira união e amizade. Procurem entender a mensagem do Natal e de hoje em diante vivam esta mensagem de paz e não se esqueçam de que Deus quer do seu povo a verdadeira conversão e também quer que todos sejam mais santificados, mais puros de coração e termos mais puros de coração e termos em misericórdia, pois só assim receberão bênçãos preciosas que serão concedidas por Jesus nosso Senhor, pela Santa Vó Rosa, pela Virgem Maria Santíssima e pelo Santo Irmão Aldo, a todos os que se esforçarem para viverem uma vida justa, honrada e perfeita. Comemorem o Natal em paz e união. Adorem a Jesus e a sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Mas não se esqueçam que a mensagem do Natal deve ser vivida e praticada todos os dias, como foi anunciada. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. E que a Santa Vó Rosa, com Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, abençoem os nossos ouvintes e a todo o povo apostólico. Desejamos muita paz, vida, saúde e prosperidade em nome destes santos poderosos. Sejam felizes e abençoados e tenham um feliz Natal. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que esta mensagem nos mostra esses preciosos valores da vinda de nosso Senhor Jesus a esta terra. E com a mensagem dele veio para que existisse essa transformação de vida da humanidade. Ele com a missão de implantar na terra o reino dos céus. Mas para ele implantar o reino dos céus, ele precisava fazer uma grande transformação no coração e no procedimento do ser humano, existindo humildade, arrependimento e perdão. Então, por isso, nosso Senhor Jesus, desde o início de sua vinda, foi providenciado através da Virgem Maria. Junto com ela, fatos nobres, verdadeiros e exemplares, mostrando a humildade, mostrando o amor
e a compaixão, e provando através dos grandes sinais que Deus pôde realizar com a sua vinda, cumprindo fielmente as profecias dos profetas a respeito do Redentor, do Salvador que viria. Então note, irmãos, que Deus providenciou algo para que houvesse facilidade para as pessoas crer e entender. Então, quando nosso Senhor Jesus veio, nasceu, que agora vamos comemorar o seu nascimento, ele, Jesus, assim nasceu, desta forma, nesta simplicidade, mas o reino dos céus, lá de Deus nosso Pai, tudo sobre ele foi dado uma cobertura divinal, maravilhosa, especial, e que, contudo, na terra haver tanto pecado e tantas transgressões às leis de Deus, Deus procurou as pessoas humildes para verem os sinais. E os sinais foram autênticos, ou seja, visível, e tiveram a grande honra e glória de ver, ouvir os anjos cantando, luzes resplandecentes, sinais, estrelas que surgiram, que nunca ninguém tinha visto. Então note, irmãos, que Deus Pai usou os meios para ir abrindo a inteligência das pessoas, a sua visão, o seu, mesmo se fosse algo oculto que estava vindo, algo muito mais que estava dentro disto tudo, quanto à vinda de Jesus, mas os tópicos Deus foi providenciando para que as pessoas pudessem crer, porque sempre foi uma dificuldade para o ser humano crer, e muitos precisam ver, sendo que Jesus mostrou e provou que usassem a fé sem ver as obras, mas sentissem, compreendessem com o coração, com o espírito, com a alma. Mas Deus, sabendo de tudo, providenciou todos esses sinais. Vemos isso, irmãos, e entendemos que é a realidade. E hoje, nos dias presentes, depois que nosso Senhor Jesus fundou a obra gloriosa do nosso Deus e implantou na terra com tudo isto, ele deu a sequência na implantação do reino dos céus com sua vida, tanto de menino crescendo e depois pregando e realizando tantos milagres que nós sabemos de sobeja, e o seu sacrifício. Tudo isto, irmãos, foi a forma que Jesus implantou o reino dos céus na terra, e deixou tudo preparado para que as pessoas tivessem visão espiritual, vissem, contemplassem as maravilhas que Deus compartilhou com a humanidade, usando de misericórdia, como aqui está registrado, e é muito óbvio. Então, irmãos, nos dias presentes, com a obra do Consolador, a Santa Vó Rosa, é a grande continuação desta obra de Jesus, é a complementação da casa iniciada por Jesus, e que hoje abriga uma imensidão de almas, de vidas, e da alegria, da paz, aquela alegria, aquela paz que os anjos cantaram, hoje reina, brilha nos corações dos apostólicos dos dias presentes, da mesma forma daqueles dias. Nós temos uma luz, e podemos dizer a semelhança de estrelas muito belas, que hoje nós temos aqui, que é a Santa Vó, irmão Aldo, com a doutrina, com os ensinos, com os milagres, com as bênçãos que nós provamos e comprovamos e vivemos nessas bênçãos todos os dias. Então, irmãos, tudo isso nos dá a entender e complementar e concluir certas meditações ou mensagens a respeito desta grande obra de Jesus, nosso Senhor, para nós poder entender o que é o Natal de Jesus, para que ele veio. Jesus não veio só para dar admiração com doces sinais à humanidade, e ficaram a história, uma recordação de história, bonita e com tantas coisas mais, tantas ornamentações, mas esses frutos, esses preciosos frutos que devem existir nos corações dos fiéis. E a mensagem nos diz, nos dias presentes,
povo apostólico, aproveite as mensagens do Natal de Jesus para ter em seus corações o elevo da santidade, para que vivam dentro do Natal de Jesus, estejam com Ele e gozem, se regozijem na paz, na alegria e na união dos filhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, para hoje é isso. Eu deixo nos seus corações esta recordação, e a leitura desta mensagem ela está muito bem explicadinha, desde o início até o seu final. Ela fecha com a presença da Santa Avó do irmão Aldo, que é frutos das obras de Jesus, da sua vinda, do seu nascimento. É eles que dão vida ao Natal de Jesus para toda a humanidade, não só para a Igreja Apostólica, mas para todos aqueles que creem e aceitam as mensagens desta igreja. Então, irmãos, vamos guardar nossos corações suas palavras. Agradeço muito aos irmãos pela sua reverência, a sua vinda, a sua presença, a atenção, enfim, todos os trabalhos, os atos da nossa reunião, que muito assim nós pudemos louvar e glorificar o nosso querido Jesus, nosso Mestre, a Santa Avó, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo. Então assim, irmãos, agora fiquem em pé para nós fazer a oração, e depois poderemos nos retirar para os nossos lares. Vamos fazer nossa oração final. Vamos fazer um pedido muito unido, irmãos, a Santa Avó, irmão Aldo, a Jesus, para que ajude o povo apostólico a vencer esses dias difíceis, que inclusive muitos dos nossos irmãos estão passando dias difíceis nessa fase aí da epidemia. Então orem com fé. Ó glorioso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui nesta congregação desta cidade, finalizando esta reunião, mas foi um momento muito belo, muito proveitoso, onde nós pudemos expressar nossa gratidão, alegrar nossa alma, cantando, também ouvindo a sua mensagem, os seus ensinos, e neste momento fazendo esta oração. Pois assim gratos estamos, porque ó Deus, o Senhor, através de todos os seus santos, do seu Filho amado Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo da Santa Avó, conforta-nos com os teus ensinos, com as tuas palavras, ouvem as nossas orações, nossos clamores, nossos pedidos, e também aplicam a justiça e o juízo que lhe cabe. E assim nós, com toda a humildade, aceitamos a aplicação do seu juízo, porque é o Senhor o dono de tudo, nos deu a vida, nos criou e também tem o poder e o direito, até mesmo de tirar a nossa vida daqui da terra. Por isso aqui estamos, cientes de tudo isso, mas desejamos a cada dia procurar aproveitar as oportunidades para nos santificar, se consagrar e estar unidos ao seu Filho, como nosso Mestre Salvador e a querida Mãe Virgem Maria, Santa Avó, irmão Aldo, para que possam nos apresentar no teu reino e na tua glória. Ó Santa Avó Rosa, irmão Aldo, agora nós fazemos os nossos pedidos nesta oração, rogando que a Senhora use do teu poder, o qual a Senhora tem, junto com o profeta irmão Aldo, para nesta terra agir com a companhia dos santos profetas e dos santos apóstolos e de todos os santos e anjos dos céus, que estão com os senhores para lutar em defesa dos humildes, dos mansos, dos fervorosos na fé, que buscam com sinceridade a graça e também sabem viver, perdoando, compreendendo a vida, tendo no seu viver, procedendo misericórdia e muito ajudando as pessoas uns aos outros, tendo amor ao próximo. Querida Avó Rosa, irmão Aldo, nós te pedimos pela saúde da humanidade e daqueles que clamam e oram, como neste momento fazem as suas orações, citando até nomes de pessoas que estão passando por momentos difíceis. Santa Avó Rosa, irmão Aldo, tenhas misericórdia destas pessoas, e assim, conforme o merecimento, possam ser atendidos e amenizados o seu sofrimento, a intensidade da enfermidade possa diminuir e possa haver recuperação e até mesmo a cura. Ó Santa Avó, irmão Aldo, e assim como também, como nos dias presentes,
A epidemia até mesmo está tomando força novamente. Nós invocamos o teu poder para que se estenda não só sobre o povo da igreja, mas entre toda a humanidade, para que estes vírus sejam combatidos pelo teu poder, e assim o teu povo seja protegido, e assim como também a humanidade, e até mesmo entre as necessidades do povo sobre a economia, possa haver solução e também possa as coisas andar de conformidade com as necessidades do povo, para ter o seu alimento, ou seja, o que precisa para a sua sobrevivência. Então nós te pedimos, Santa Avó Irmão-Alda, aqui nesta congregação e entre todos os que se unem conosco, fazendo este pedido a Deus nosso Pai, para que deposite essa graça sobre nós, e assim seja de conformidade com o seu juízo e a sua justiça, possa ter misericórdia das pessoas que estão sendo acometidas por esses vírus nestes dias ou nestas horas. Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, nas tuas mãos está o nosso pedido, e também os nomes que estão nesta caixinha de pedido de oração, que nós apresentamos a Ti, para que sejam atendidos, e todo o mal, toda enfermidade, vírus, bacilos, bactérias, seja o que for, seja retirado, afastado, pelo teu poder da vida, do corpo dessas pessoas, seja de idosos, adultos, crianças, seja como for, porque o teu poder é grande e não há mal algum que possa ser maior do que o teu poder e a tua misericórdia que tens para com o ser. E a Santa Mãe Virgem Maria, que é a nossa santa protetora, nós cremos que estende seu manto santo para amparar os fiéis. Assim, irmãos unidos, vamos agradecer a eles agora por as bênçãos que têm nos dado e que hão de nos dar. E assim nós confirmamos a Deus, a Santa Avó, Irmão Aldo, a Jesus e a todo o poder celestial, que iremos louvá-los para todo sempre, por toda a eternidade de nossa vida. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada. Pastor para todos, uma boa noite e até amanhã, com a graça deles.